Agora sim, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos quase que concluindo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 15. Hoje vamos ler os versos 29 a 34. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 29 a 34. Este é o 55º estudo em Coríntios, não é? Aqui nessa série. São 55 quartas-feiras que nós nos debruçamos sobre essa epístola. Eu tenho certeza que se você nos acompanhou aí ao longo desse tempo, isso vai ajudar muito você ler a carta novamente, sempre que você for ler. A minha sugestão é até que depois você tire um tempo para ler a carta. E, se você conseguir ler de um fôlego, tudo bem, mas leia toda a carta, isso vai fazer bem. Você vai ver que você vai compreender muita coisa que antes não compreendia. 1 aos Coríntios 15, 29 a 34, diz o seguinte: Doutra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, nessa passagem, vamos conversar sobre ela, tentar entender. É uma passagem muito difícil, mas vamos nos esforçar aqui para compreender até onde é possível compreender o sentido dela. Obviamente, precisamos mais do que nunca do auxílio do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós dependemos de Ti em tudo o que fazemos. Em Ti nós existimos, em Ti nós nos movemos. Não podemos fazer absolutamente nada de maneira independente e autônoma. Mas, Senhor, agora nós entendemos que precisamos da Tua ajuda de uma maneira especial, aquela graça iluminadora do Espírito do Senhor. Que o Espírito do Senhor, que em nós habita, o mesmo que trabalhou na mente e no coração de Paulo, quando escreveu essa passagem, que esse mesmo Espírito nos ajude a compreender o que Paulo quis dizer. E, tendo boa compreensão do que Paulo está ensinando aqui, nós nos tornemos cristãos melhores. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu tenho chamado esta série, que já está quase terminando, de Problemas de uma Igreja Local, porque você sabe que Paulo está resolvendo problemas de uma igreja local, Igreja de Corinto. Qual é o problema que Paulo está tratando no capítulo 15? Hein? Eu fiz uma pergunta, um de cada vez, por favor. Ressurreição, isto é, de fato Paulo está tratando aqui da negação da ressurreição dos mortos, não é? Havia na igreja de Corinto um grupo negacionista da ressurreição dos mortos. Vamos então fazer uma
rápida recapitulação do modo como Paulo tratou até aqui o problema. Paulo começou o capítulo mostrando que negar a ressurreição era comprometer o evangelho, porque a ressurreição é essencial, é central, é uma doutrina fundamental do evangelho da graça. Se você tirar a ressurreição, todo o edifício cai por terra. Então, Paulo faz isso no capítulo 15, versos 1 até 11. Ele mostrou também, dos versos 1 até o 11, que a ressurreição dos mortos é um fato incontestável. Eles estavam negando algo que não dá para negar. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E havia inúmeras testemunhas que viram Cristo ressuscitado. Paulo diz: muitas destas testemunhas estão vivas. E vocês, se quiserem checar, podem conversar com elas, ouvir o depoimento delas. Então, o fato da ressurreição de mortos não há como negar. Então, versos 1 a 11, esse é o resumo. Depois dos versos 12 a 18, Paulo mostrou as implicações lógicas de se negar a ressurreição dos mortos. Se os que negam a ressurreição dos mortos estiverem certos, Paulo disse, a conclusão lógica, a conclusão inevitável é de que Cristo não ressuscitou. E a implicação lógica disto é desastrosa. Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, a pregação do evangelho e a fé dos crentes perdem o sentido. Verso 14. Além disso, os apóstolos seriam acusados de falso testemunho. Estariam quebrando o 9º mandamento. Verso 16. Por quê? Porque estariam dizendo que Deus ressuscitou a Cristo, fato que não ocorreu. Então, isso é uma coisa muito séria. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, então nós permanecemos nos nossos pecados. Outra implicação, verso 17. E os crentes que morreram se perderam, morreram nos seus pecados, porque não há ressurreição. Então, Paulo, tendo mostrado que a ressurreição é um fato incontestável, ele mostra as implicações de se negar a ressurreição. Em seguida, nos versos 20 a 28, ele passa a mostrar que a nossa ressurreição, ela segue de maneira inevitável, mas não imediata, a ressurreição de Jesus. Lembra a metáfora que ele usou? A metáfora das primícias. Ele diz, Cristo é as primícias dos que dormem. Então, Paulo certamente tinha em mente aquela festa judaica, quando as pessoas pegavam os primeiros frutos e levavam para oferecer ao sacerdote. Então, as primícias já foram colhidas, mas havia um punhado de coisa para ser colhida ainda. Então, Paulo disse, assim como o restante da colheita segue inevitavelmente as primícias, assim também a ressurreição nossa seguirá inevitavelmente a ressurreição de Jesus. Mas cada um no seu tempo certo. Isso é, segue de maneira inevitável, mas não segue imediatamente. Então, esse é o tratamento que Paulo deu ao longo do capítulo ao assunto da negação da ressurreição. Agora chegamos ao verso 29. Paulo continua argumentando contra a negação da ressurreição dos mortos. Irmãos, aqui nós temos no verso 29
um daqueles versículos mais difíceis de determinar o sentido dele. Aqui fica muito claro aquela ideia que eu já falei para vocês, de que quando lemos uma epístola como essa, nós estamos ouvindo só um lado de uma conversa telefônica e tentando descobrir o outro lado, não é? Então, o verso 29, a maioria esmagadora dos comentaristas bíblicos acham que não há como definir aqui claramente o que Paulo está dizendo, entender o que está por detrás disto, mas é possível ter aqui alguma ideia. Paulo diz no verso 29, doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Aí a gente fica se perguntando, o que é esse batismo por causa dos mortos ao qual Paulo se refere? Seria alguma prática cristã? Será que Paulo, ao falar desta prática, ele está falando de maneira a concordar com ela? Por que é que Paulo menciona esse assunto aqui? Um bom princípio de interpretação é que a Escritura se interpreta pela própria Escritura. Então, quando você tem uma passagem bíblica difícil de ser compreendida, uma boa estratégia é achar outras passagens que tratam do mesmo assunto, porque aí, de repente, pode jogar luz sobre o assunto e ajudar você a entender melhor. Não há nenhuma outra passagem bíblica que fala desse batismo com mortos. Então, batismo por causa dos mortos, não é batismo com mortos, batismo por causa dos mortos. O que está por detrás disso? Olha, parece, sempre aqui deixando a questão aberta, parece que esse batismo por causa dos mortos seria alguém ser batizado de maneira vicária. O que é isso? Substitutiva. Isso é, alguém ser batizado em favor de outra pessoa que já havia morrido. Parece que é isso que está em pauta aqui. A pessoa seria batizada no lugar de uma pessoa morta. Parece que esse é o ponto. A outra pergunta é, mas essa pessoa morta por quem se batiza, ela seria um incrédulo ou um crente? Não é? A gente faz a pergunta. Olha, se essa prática é ser batizado em favor de alguém que já morreu nos seus pecados, aí seria uma prática muitíssimo estranha, uma prática muitíssimo bizarra, não é? Tem nada de cristianismo, não há nada na Escritura, na teologia cristã, na história da igreja que possa embasar tal prática, ser batizado em favor, em substituição a alguém que morreu na incredulidade. Bizarro. Mas e se for uma pessoa que morreu em Cristo, todavia, por alguma razão, não recebeu o batismo cristão? Bom, se for esse caso, se a pessoa morta
for um crente não batizado, a bizarrice diminui um pouco. Menos problema, não é? Menos mal. Mas ainda assim, não perde a estranheza. Ainda assim, continua sendo uma prática muito estranha para se chamar de prática cristã. Não há registro, não há nenhum registro desta prática nas igrejas apostólicas. Nas igrejas lá em Éfeso, Filipenses, nenhuma lá nas igrejas da Galácia, nas igrejas que os apóstolos plantaram, não há, a gente não tem nenhum registro de práticas assim. Mas é uma prática que existiu. E temos registros antigos dos pais da igreja. Os pais da igreja são aqueles líderes do cristianismo que sucederam os apóstolos, não é? Depois que os apóstolos morreram. Então, nós temos muitos escritos dos pais da igreja. E nesses escritos a gente encontra registros a respeito desta prática, mas sempre condenando a prática. Então, isso pelo menos dá uma pista de que não era uma prática cristã e aceitável pelos pais da igreja. Vou dar um exemplo, um ou dois exemplos aqui. Tertuliano é um dos pais da igreja. Tertuliano nasceu em Cartago, no ano 150. Preste bem atenção, 150. Então, veja, é bastante aceitável o fato de que João tenha recebido a visão do Apocalipse lá na ilha de Patmos por volta do ano 95. Presta atenção, 95. Tertuliano nasceu em 150. Então ele está bem próximo, quase foi contemporâneo de João, não é? Bem próximo. João morreu, então, depois de 95. Isso, em termos de história, 50 anos de diferença é ontem, não é? Quase que contemporâneo. Então, Tertuliano viveu bem próximo dos apóstolos. Então, Tertuliano comenta nos seus escritos esse versículo 29 e ele desaprova a prática. Ele desaprovou essa prática, dizendo que essa é a intenção de Paulo nesse versículo. Paulo está desaprovando a prática. 100 anos depois de Tertuliano, viveu um outro pai da igreja chamado Crisóstomo. E Crisóstomo descreveu a prática do batismo pelos mortos e ele a chamou de bizarrice. Ele disse que é um procedimento bizarro de alguns dissidentes marcionistas. Ele estava combatendo um herege chamado Marcião e os seguidores dele, chamados de marcionistas, e Crisóstomos disse que esses são dissidentes, não são cristãos verdadeiros, e esse tipo de prática você encontra entre esses dissidentes marcionistas. O que isso nos ajuda? Isso nos ajuda a entender que essa prática não é uma prática cristã e que Paulo não está falando dela aqui de uma maneira a concordar com ela, não é? Então, veja bem, a pergunta é: haveria alguém em Corinto adepto desta prática? Batismo pelos mortos? Não sei. Talvez. Talvez sim. Talvez não. Estou ouvindo só um lado da conversa. O outro lado da conversa, eu fico aqui conjecturando, né?
Estou ouvindo o Paulo falar o telefone aqui sobre batismo. Será que tem alguém lá do outro lado da linha que... Não sei, talvez sim, talvez não. Paulo endossa essa prática? Acho que certamente que não, por tudo isso que eu já acabei de falar. Então, isso aí eu posso dizer, não, Paulo não está endossando esse negócio aí. Então, por que Paulo cita a prática? Claro, ele citar a prática não significa que ele esteja expressando aprovação. Ele simplesmente está usando uma prática, mesmo que estranha e errada, no seu argumento. Ponto. Só isso. Ponto. Ele está dizendo que tal prática, sem entrar no mérito, tal prática, certa ou errada, ela pressupõe a ressurreição dos mortos. Só isso. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, se os mortos não ressuscitam, por que, afinal, tem gente que se deixa batizar por alguém que já morreu? É até provável que tivesse em Corinto alguém que, em algum nível, concordasse com isso. Talvez seja por isso que Paulo usou. Paulo está pegando uma ideia errada dos seus leitores, pelo menos de alguns deles, para usar contra eles mesmos. Entendeu? Esse é o ponto. Então, ele está pegando alguma coisa do entendimento deles, com o qual Paulo não concordava, mas já que você aceita isso, então Paulo pega e usa contra ele mesmo. Entendeu? Então, Paulo aqui está simplesmente usando contra alguns dos seus leitores ideia deles mesmos. Se os mortos não ressuscitam, por que afinal há aqueles que são batizados por eles? Se os mortos não ressuscitam, a salvação dos crentes que já morreram já está completa, acabada. E nós sabemos que isso não é verdade, não é isso? Aqueles que já morreram ainda estão aguardando a consumação da salvação deles, não é? Podem estar numa condição mais feliz do que nós, pode ter uma experiência diferente do que a nossa, mas nenhum deles ainda chegou lá. Nenhum deles ainda foi completado. A boa obra deles ainda não foi terminada. Não é isso que diz Romanos 8, 23? Dê uma olhada em Romanos 8, 23. Romanos 8, 23, Paulo diz, e não somente ela, isto é, a criação, aguarda a consumação. Não somente a criação está gemendo, aguardando a consumação. Nós também estamos aguardando. Nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção de filhos e aguardando o quê? A redenção do nosso corpo. Então, aqueles que já partiram e estão com Cristo, estão ainda também aguardando, como nós, a redenção do corpo. Nossa salvação só estará acabada, completada, terminada, quando todo o nosso ser estiver redimido, inclusive o nosso corpo. Então, Paulo está dizendo assim, se não há ressurreição dos mortos, por que se batiza pelos mortos? Não faz sentido. Porque se você não crê que há ressurreição dos mortos, esperar beneficiar alguém crente que já morreu, de alguma maneira, não sei como, é uma perda de tempo, não faz sentido. Então, entendeu como é que a lógica do argumento de Paulo funciona no verso 29? Parece que é isso. Tudo isso muito em aberto, viu? Alguns dizem que
é melhor dizer, eu não sei exatamente o que Paulo está dizendo no verso 29. Mas a lógica do argumento, eu acho que dá para perceber. Tem uma lógica no argumento. Embora essa prática seja completamente desconhecida e nenhuma informação para nós, que eu posso dizer, não é cristã, não pode ser, não tem registro no cristianismo, não é. Mas Paulo, por que Paulo está usando? Paulo está usando apenas para apresentar um argumento. Isso não significa concordância da prática dele. Tá claro aí? Fala, Jurandir. Jurandir, espera só um pouquinho. Estou pensando nos irmãos lá. Pensando aí no argumento, né, até mesmo bíblico, nós podemos entender aqui que Paulo tinha essas pessoas lá que pensavam dessa maneira. Quer dizer, eu vou me batizar a favor do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, que já foi embora. Então eu vou me batizar a favor deles. E Paulo aqui, pelo que a gente entende, Paulo está combatendo exatamente isso, porque os inimigos dele estavam jogando sobre a igreja esses problemas, né? Então, quando nós vimos Paulo falar aqui, dá a impressão que ele está combatendo diretamente esses inimigos que têm colocado esse peso sobre a igreja de Corinto. É bom lembrar, né, Jurandir, qual é o ponto de Paulo? O que Paulo está combatendo? Paulo está combatendo a negação da ressurreição. Paulo está combatendo isso. Então, vamos fazer um exercício de imaginação. Então, imagine alguém que está lá e que crê que é possível beneficiar o meu tio, que estava na classe de catecúmenos, mas não deu tempo de ser batizado, mas é crente. Então, eu vou me batizar vicariamente, substitutivamente, não é? Substituir o meu irmão ou meu tio, não é? Representá-lo no batismo. Então Paulo está dizendo assim, olha, Paulo não está concordando com ele nessa parte, mas Paulo está dizendo o seguinte, quer dizer que você disse que não tem ressurreição do morto, né? Não, não tem não. Cara, então, por que você está, né? Por que você está fazendo isso? Esse é o ponto. Paulo quer mostrar que tem ressurreição dos mortos. Porque se você diz que não tem ressurreição de mortos, essa sua tolice aí não faz sentido. Não é? Então, esse é o ponto. Mas é isso mesmo, Jurandir. Fechou aí o verso 29? Ufa, ainda bem. Pois não, Luzia? Muito bem. Luzia está perguntando para você que está em casa, se aqueles que morreram estão aguardando a ressurreição do corpo, se eles estão numa condição de consciência. A Bíblia não fala, não lança muita luz na condição daqueles que estão nessa condição. Mas há textos que sugerem isso muito claramente. Por exemplo, Paulo diz que é uma condição incomparavelmente melhor. Paulo não está falando se está consciente ou inconsciente, mas sugere consciência. João, na visão que teve do Apocalipse, ele diz que viu as almas daqueles que foram decapitados clamando por justiça, dizendo: Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue? Ora, se essas almas estão clamando por vingança, consciência, sugere consciência, não sugere? Então parece que estão conscientes, ok? Verdade. O Jurandir está lembrando aqui da parábola do rico e do Lázaro, embora seja uma parábola pode não ser um fato, algo verdadeiro, mas é verossímil, não é? É verossímil. Então, muito obrigado, Jurandir.
Alguns acham que é real pelo fato de ele dar nome aos personagens, não é? Mas outros comentaristas acham que é uma história fictícia. Embora seja fictícia, ela é verossímil, né? É algo que é factível. Não é? Então você pode ter aprendizado sobre a condição dos que morreram naquela passagem. Vamos agora aos versos 30, 31 e a primeira parte do verso 32. Paulo usa aí a sua atitude pessoal como argumento a favor da ressurreição dos mortos. Sempre lembrando, Paulo está combatendo a negação da ressurreição. Então, eu vou ler os versos novamente, verso 30, 31 e a primeira parte do 32. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Paulo está aqui chamando a atenção para os riscos da sua própria vida ministerial. Nós sabemos pela Bíblia que Paulo exerceu o seu ministério com muitos riscos, inclusive risco da própria vida. Deixe-me refrescar a sua memória. Segundo aos Coríntios, veja lá, segundo aos Coríntios 4, 8 a 11. Segundo aos Coríntios 4, 8 a 11. Paulo escreve o seguinte, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Vá lá no capítulo 11 agora, capítulo 11, dessa mesma carta, capítulo 11, vá para frente aí, veja os versos 23 até o 27. São ministros de Cristo, Paulo está aqui se comparando aos falsos mestres. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então, voltando lá, 1 aos Coríntios 15, não é? Que é o texto que estamos analisando, versos 30, 31 e primeira parte do 32, Paulo está chamando a atenção para essa sua experiência de vida, não é? Veja como é que Paulo diz aí, E por que também nós nos expomos a perigos de toda sorte? O que é que Paulo está fazendo? Paulo está defendendo a ressurreição. Paulo está combatendo a negação da ressurreição. Aí Paulo usa o seguinte argumento com seus leitores. Vem cá, vocês me conhecem,
vocês sabem que eu estou exposto à morte continuamente no meu ministério. Por que vocês acham que eu me exponho dessa maneira? Será que vocês acham que eu gosto de viver perigosamente? Será que vocês acham que eu sou um viciado em adrenalina? Não é? O que Paulo quer dizer aqui? Paulo está dizendo, não é isso. Eu me exponho desta maneira, não é? Eu me exponho desta maneira porque há ressurreição dos mortos. Paulo diz, eu estou nisso, dentre outras coisas, não é porque eu gosto de viver perigosamente. Eu estou nisso, dentre outras coisas, é porque a ressurreição dos mortos é um fato inequívoco. Percebe a lógica de Paulo? Então, Paulo diz, eu me exponho, dia após dia morro, ou seja, eu vejo a morte todo dia, me deparo com ela todo dia. E por que é que eu continuo cumprindo o meu ministério? Porque a ressurreição dos mortos é um fato inequívoco. Então está claro aí o argumento? Parece que a lógica do argumento de Paulo aí é a mesma lógica que o escritor de Hebreus usou para falar da disposição de Abraão de sacrificar Isaac. Lembra lá? Quando o escritor de Hebreus 11, lá nos heróis da fé, não é? Aí ele diz que pela fé Abraão se dispôs a entregar Isaac. Por que Abraão fez? A lógica da explicação é a seguinte, porque ele estava convencido de que Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Então, era porque a ressurreição é um fato inequívoco para Abraão que ele se dispôs a entregar o próprio filho. Era porque a ressurreição é um fato inequívoco para Paulo que ele vivia perigosamente para cumprir o seu ministério. Encarava a morte todo dia. Por quê? Porque ele sabia que a morte não ia detê-lo, não é? Ela é inimigo vencido e de que no tempo determinado por Deus ele haveria de ressuscitar. Não é? Então, entenderam aí o argumento de Paulo? Versos 30, 31 e 32, ele está usando a sua própria experiência para argumentar contra a negação da ressurreição. Aí tem uma coisa interessante, eu gostaria só de comentar aí com vocês. Paulo fala no verso 32, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita? Paulo diz aí que ele lutou com feras em Éfeso. A gente não tem nenhum registro de que Paulo tenha sido lançado às feras e tenha experimentado a libertação, como Daniel na cova dos leões. Não tem nenhum registro. Nenhum registro. E Paulo diz aí o local, foi em Éfeso. Não está. Então, muito provavelmente, Paulo está usando linguagem figurada. Muito provavelmente. O que aconteceu em Éfeso? Lembra? Em Éfeso, Paulo foi ameaçado por uma multidão enfurecida, sedenta de sangue. Texto de Atos diz que por 2 horas, a multidão gritava, salve a deusa Diana, salve a deusa Diana, a grande deusa Diana. Você já viu uma multidão enfurecida? Quebrando tudo? Black blockers, já viu? Quebrando tudo? Paulo enfrentou isso.
Paulo enfrentou isso. Lembra da história? Paulo chegou em Éfeso, começou a pregar o evangelho, as pessoas se convertendo, e a economia de Éfeso, ela girava em torno do templo da grande deusa Diana. Tem uma cidade no Brasil que toda a economia gira em torno de uma basílica. Não é? Então, era mais ou menos isso. E, de repente, o pessoal que vivia de vender santinho começou a ver os negócios decaírem, porque as pessoas iam se convertendo e paravam de comprar o santinho da Diana, não é? E aí o sindicato dos ourives se reuniram, resolveram tomar alguma atitude. E Paulo quase foi linchado. Depois você leia lá. Quase foi linchado. Se não fosse a intervenção lá de uma autoridade, falou, gente, calma, peraí. Olha o devido processo legal. Se tem alguma coisa contra esses sujeitos aí, abra processo. Vamos levar aos tribunais, vamos punir nos termos da lei. Mas nada de fazer justiça com as próprias mãos. Está lá em Atos. Veja lá para vocês verem. Não é? Então, Atos 19. Achei aqui, Atos 19. Versos 23 a 41. Depois você leia, nosso tempo está esgotando. Então, quando Paulo fala em Éfeso eu enfrentei feras, ele deve estar falando dessa multidão que, com sede de sangue, pareciam leões famintos, querendo a cabeça dele, não é? Mas aí houve a intervenção e ele, pela graça de Deus, foi poupado. Pois não, Jurandir? Paulo enfrentou situações duríssimas, né? Duríssimas. Teve um grupo de homens que fizeram um pacto. Ninguém come até que a gente liquide esse sujeito. Pensou, cara? Que pacto assim de morrer de fome se eu não conseguir matar esse sujeito. Coisa difícil. Muito bem. E aí agora verso 32. Paulo diz, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A expressão comamos e bebamos, que amanhã morreremos, pode ser uma citação de Isaías 12, 13, mas pode ser também até uma coincidência, ou seja, pode ser um slogan usado nos dois textos. 22, 13? Muito obrigado, Jurandir. Eu anotei errado, na minha anotação está 12, 13. Muito obrigado, Jurandir, pela correção. É que em Isaías 22, 13, o sentido parece ser ligeiramente diferente do sentido da expressão em Paulo. Em Isaías, quando Isaías diz lá, comamos e bebamos que amanhã morreremos, Isaías está denunciando a indiferença do povo de Deus, que estava nos seus pecados, sendo ameaçado da disciplina e do juízo de Deus, e continuava numa boa, não é? Comendo, bebendo, fazendo churrasco, tomando vinho, em vez de se arrepender dos seus pecados. Então lá é uma acusação da indiferença. Enquanto aqui Paulo está mostrando uma outra direção. Hoje nós temos ensaio do coral, então 8h30 é o meu compromisso com o coral. Eu retomo nesse ponto, se Deus quiser. Mas, vejam bem, claramente agora. Então, o que Paulo está fazendo aqui, nessa pequena porção? Ele continua combatendo a negação da ressurreição, ok? Então, ele usou aí uma prática bizarra,
como argumento para mostrar que a ressurreição existe, e ele mostrou o seu jeito de viver perigosamente. Ele diz: esse meu jeito de viver perigosamente por amor a Cristo é porque existe ressurreição. Senão, eu seria um tolo. Vocês acham que eu sou tolo? Não é? Então, eu vivo assim porque eu sei que há ressurreição. E aí começamos a entrar aqui agora no comamos e bebamos, mas eu percebi que tem muita coisa aqui, vamos parar por aqui. Alguma pergunta, alguma colocação sobre tudo isso? O ponto é o seguinte, a ressurreição é um fato, não há como negar, e se você negar isso, a coisa se degringola.